Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Minho. Nosso assunto de hoje é biscoitinho de cetonas. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Minho e esse é o biscoitinho de cetonas e aldeídos. Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: apresente a nomenclatura oficial para as cetonas abaixo. Bom, a nomenclatura oficial de cetonas, a gente vai pegar o prefixo, certo? Ou seja, met, et, prop, but, pent, ex, ept, assim como a gente já viu nos outros biscoitinhos. Vamos lá, 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, para quem está chegando no canal agora, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex e assim por diante. Bom, se ele só tiver ligações simples é an, se tiver dupla é en, se tiver tripla é in, e como é uma cetona, a terminação é ona. Tudo bem? Muito bem. Como é que eu sei que é uma cetona mesmo? Cetona é quando eu tenho a dupla O entre carbonos, que é a carbonila. Tudo bem? Quando eu tenho a dupla O entre carbonos, eu tenho a função química orgânica cetona. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Eu tenho que numerar da extremidade mais próxima da carbonila, ou seja, eu tenho que numerar da extremidade mais próxima da dupla O. Como a dupla O aqui está no meio, não faz diferença, certo? Como não faz diferença, o que a gente vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5. 5, qual é o prefixo para 5 carbonos? É o quê? É pent, certo? Então, vai ficar pent, não é isso? Como só tem ligações simples, lembra que essa dupla O não conta, é simples, dupla ou tripla entre carbonos, tudo bem? Isso aqui é entre carbonos. Como entre carbonos só tem ligações simples, então pentan, certo? A terminação em ona de cetona fica pentanona. Mas onde que está essa ona? Não está no terceiro carbono? Então, pentan 3-ona. Tudo bem? Então, o nome do composto, pentan 3-ona. Muito bem, mas a gente só diz aonde está a dupla O só a partir de 5 carbonos. Cetonas de 3 carbonos e cetonas de 4 carbonos, a gente não precisa indicar onde está a dupla O. Por quê, Binho? Porque a definição de cetona diz o seguinte: cetona são compostos orgânicos que apresentam a dupla O entre carbonos. Então, olha aqui, isso aqui é a dupla O. A dupla O ela tem que estar entre carbonos. Se a dupla O ela tem que estar entre carbonos, a menor cetona possível tem 3 carbonos. Não é isso? A C dupla O no meio, um carboninho de um lado, um carboninho do outro. Então, é a propanona. Eu tenho 3 carbonos. Eu não preciso localizar, porque se é a menor possível, ela só pode estar nesse lugar. Quando a gente tem 4 carbonos na cetona, 4, a dupla O tem que estar entre carbonos. Onde ela vai estar entre carbonos? Aqui? Não. Aqui? Não. Ela vai estar entre carbonos aqui, ou ela vai estar entre carbonos aqui. Se ela estiver aqui, ela está no segundo carbono, contando daqui para cá. Se ela estiver aqui, ela está no segundo carbono também, contando daqui para cá. Então, se ela vai estar sempre no segundo carbono com 4, aí eu não preciso também localizar. Então, com 3 e com 4, é propanona, butanona, a gente escreve direto. Mas a partir de 5, aonde que ela pode estar entre carbonos? Aqui, que é o carbono 2, ou aqui, que é o carbono 2 também, se eu contar daqui para cá, certo? Aqui vai estar no segundo. Se eu contar daqui para cá, também vai estar no segundo, certo? Mas ela pode estar aqui, no terceiro. Então, como existe A que está no segundo e existe A que está no terceiro, então, se eu tenho mais de uma possibilidade, eu tenho que dizer onde está, certo? Então, cetonas com 3 e 4 carbonos, pode escrever direto. A partir de 5, tem que indicar onde está. Então, aqui no caso, como ela tem 4 carbonos, então eu posso escrever o nome dela direto, butanona. Assim como na letra C, a cadeia é fechada. A cadeia fechada, essa cadeia fechada, eu vou botar a palavra ciclo. Tudo bem? Ciclo. Como a cadeia é fechada, eu não tenho extremidade. Como só tem essa dupla O, então eu posso colocar direto, certo? Ciclo hexanona. Se você for escrever direto, não precisa pôr o H, certo? Então fica ciclo hex de 6 carbonos, an de ligações simples e ona de cetona. Então, mais uma vez, ciclo de cadeia fechada, hex de 6 carbonos,
An de ligações simples e ona de cetona. Então, ciclohexanona, certo? Muito bem. Na letra D, o que eu tenho na letra D? Na letra D, eu tenho uma cetona que a dupla O está mais próxima da onde? Da esquerda, melhor, da direita para a esquerda. Aqui, ó, preste atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso descer 6, 7, eu posso continuar 6, 7, que vai dar a mesma coisa, certo? Quais são os radicais que estão presos na cadeia principal? Esse radical que tem 2, que é o radical etil, certo? E esse Y aí, que é o rabinho de peixe. E lembra nas outras aulas que o rabinho de peixe é isopropil, tudo bem? Então aqui é o radical isopropil. Se você tem dúvida nisso, você pode assistir a videoaula de hidrocarbonetos 2, ramificados 2, né? Que vai estar lá a explicação desses radicais tudo direitinho, certo? Então, lembra que o rabinho de peixe é o isopropil. Vamos escrever isso em ordem alfabética. Então, qual é a ordem alfabética disso aí? Vai ficar 5-etil, certo? 5-etil. Depois, o quê? 4-isopropil. 4-isopropil. Deixa eu tirar o cursor daqui. 4-isopropil. Mais o quê? 4-isopropil. O quê? A cadeia tem 7 carbonos. Então, vai ficar epit de 7. Tudo bem? An de ligações simples. Epitan. Onde é que está a dupla O? Não está no terceiro? Então, epitan 3-ona. Sim? Então, vamos lá. 5-etil, porque o etil está no quinto carbono. 4-isopropil, porque o isopropil está no quarto carbono. Epit de 7 carbonos. An de ligações simples e ona de cetona na terceira, na dupla O. Certo? A dupla O no terceiro carbono. Na E, o que a gente tem? A gente vai contar da extremidade mais próxima da dupla O, que no caso aqui é ainda da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se eu contar da direita para a esquerda, ela vai ficar no 1, 2, 3, 4. A dupla O vai estar no quarto carbono. Então, aqui, ó. Certo? E aí, o que acontece? Qual vai ser o nome dos radicais presos à cadeia principal? Esse aqui só tem um carbono, então é um radical metil. Certo? Esse daqui é o benzeno quando não está ligado diretamente à cadeia. Tá vendo que tem um carboninho aqui entre o carbono do benzeno e o carbono da cadeia principal? Então, o nome desse radical é o radical benzil, certo? Então, qual vai ser o nome desse radical aqui? Benzil. Como o nome dele é o radical benzil, a nomenclatura oficial desse composto vai ser igual à ordem alfabética 4-benzil, depois 5-metil, depois o que? A cadeia tem 6 carbonos, hexan, porque hexan? X de 6, an de ligações simples, ona de cetona, mas está no terceiro carbono, então hexan 3-ona. Hexan 3-ona. Muito bem. Na letra F, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Olha, a cadeia principal é aquela que possui maior número de carbonos e o maior número de ramificações. Se o tio contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, da direita para a esquerda, a dupla O vai estar no quinto carbono. Se eu contar daqui, 1, 2, 3, 4, a dupla O vai estar no quarto carbono. Então, a gente já sabe que vai ser do canto esquerdo. Mas se eu faço isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho quantos radicais? Eu tenho rabinho de peixe, tá vendo? O mesmo rabinho de peixe que tá aqui, ó. Eu tenho rabinho de peixe, que é o isopropil, certo? Eu tenho o fenil, que tá ligado diretamente. Eu tenho metil. Muito bem. Só que, se o tio considerar aqui, veja bem, se o tio considerar aqui, ao invés de eu botar a cadeia reta, eu descer, olha aqui, fazer isso aqui, ó. 1, 2, continua a mesma contagem, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu transformei o radical isopropil, que estava aqui embaixo, num radical metil, tá vendo? Aqui é um radical metil,
o radical etil, certo? Então, eu peguei um radical que é maior, que é o isopropil, que é o rabinho de peixe que estava antes, não é isso? Que é esse aqui. Ô, Jesus, vem cá. Esse aqui, que é o isopropil, e transformei num radical menor, que é esse aqui, metil, e esse aqui, etil. Então, como radicais menores, melhor dizendo. Então, o que acontece? Como a cadeia principal é aquela que possui o maior número de carbonos e o maior número de ramificações, então, a cadeia principal que vai prevalecer é essa descendo. Então, cuidado. Esse aqui é o radical etil. E aqui é um radical o quê? Fala pro tio. Esse é o radical metil. Radical metil. E esse aqui, o benzeno está ligado diretamente à cadeia principal. Então, radical fenil. Então, qual vai ser o nome desse composto? O nome desse composto, por ordem alfabética, 3-etil, certo? 3-etil, depois 7-fenil, depois 2-metil, depois o que? A cadeia principal está com 8 carbonos, então oct, como ela só tem ligações simples, an. E se tivesse dupla, bem, octem, eu vou botar en de dupla. Mas você vai ter que dizer onde é que está essa dupla. Oct 1-en, oct 2-en, tem que dizer onde ela está, porque ela pode estar em qualquer lugar ali, concorda? Mas não é o caso, aqui só tem ligações simples, então octan, certo? Octan, onde é que está a dupla O? No quarto, então octan 4-on. Muito bem, vamos à próxima. A próxima, a letra G, é simples. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. O que tu vai ter? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o nome desse radical que está aqui? Esse é o radical etil. Logo, qual vai ser o nome dessa cetona? Vai ser 3-etil. Por que etil? Porque tem 2 carbonos, certo? 3-etil, o etil está no terceiro carbono. A cadeia tem 5. Pentan 2-ona. Muito bem, pentan 2-ona. Na próxima, que é a letra H, eu tenho o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho aqui, ó, esse radical, que é o radical metil. Eu tenho esse radical, que é o radical metil. E eu tenho o benzeno, quando está ligado diretamente à cadeia principal, fenil. Qual vai ser o nome desse composto, então? Vai ser igual a 3-fenil. Por que você começou com fenil? Ordem alfabética. 3-fenil, o quê? 3,4 de metil, certo? Porque são 2 radicais de metil. A cadeia tem 5 carbonos, então pentan 2-ona. Porque 2-ona, bem, a dupla O está no segundo. Muito bem. Na letra I, a letra I a gente tem que tomar cuidado também, porque é simples aqui a gente observar que a dupla O ela está mais próximo aqui da esquerda para a direita, mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6, 7 aqui se eu for descer. Então, a cadeia principal tem que descer. 7. Qual o nome desse radical? Esse radical aqui é o radical etil. Esse radical é o radical metil. Esse radical é o radical fenil, certo? Porque é o benzeno ligado diretamente à cadeia. Logo, qual vai ser o nome desse composto? Vai ser 4-etil, certo? 4-etil, o quê? 4-etil, 3-fenil. Depois que 4-etil, 3-fenil, e aí vai ficar 5-metil, não é isso? Estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não. 5-metil, já colocamos os 3 radicais. A cadeia principal tem 7, então epitan, que só tem ligações simples, certo? 3-ona. Muito bem, indivíduo. Muito bem, muito bem, muito bem. Do 2. Ele fala assim: apresente a fórmula estrutural para os compostos orgânicos a seguir. A acetona é a propanona. Binho, eu tenho que saber isso e muito.
tá? E muito. A acetona é uma solução aquosa de propanona, não é a propanona. A propanona é propanona. Quando você pega a propanona em água, a gente chama de acetona, tudo bem? Então, a acetona é uma solução de propanona. Então, a propanona própria 3 carbonos, certo? Dupla O para ser cetona, entre carbonos. Faltam 3 carbonos, CH3, e faltam 3 carbonos, CH3. Se quiser ser mais imediato, forma bastão, isso daí, certo? A segunda, aqui, ó, pentandoizona. Se é pentandoizona, indivíduo, aqui, ó, se é pentandoizona, o que eu tenho que fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 2-ona dupla O está aqui, 3 etil, 1, 2, 3 etil, 4 metil, 1 metil está aqui. Certo? Muito bem. Eu estou fazendo a C antes da B, né? Mas tudo bem. Eu vou para E, então, direto, então. Vou fazer aqui seguido. É epitan 2-ona. Se é epitan 2-ona, agora tem que ter 7 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 2-ona. 1, 2, dupla O, está aqui. E aí, ele fala 3 etil. Então, 1, 2, 3 etil. Certo? E aí ele fala 3, 4 difenil. Então, no 3 e no 4 eu tenho um fenil. Fenil é o aromático. Não é isso? É o benzeno ligado direto na cadeia. Então, ó, 3, 4 difenil, certo? É isso daí. Bom, voltando lá na letra B, tá assim, ó. Cetona fenilmetílica. Como é que é cetona fenilmetílica? Você vai colocar assim, cetona é dupla O, tudo bem? Para ser cetona tem que ser uma dupla O. Fenil, você coloca um fenil de um lado. Bem, poderia ter colocado pelo lado esquerdo? Sim, não faz diferença. Metílica, aí você bota um carbono só. Metil é um carbono. Botar um aqui, ó. Botam 3 Hs. Ou então vai ficar assim, ó. Certo? Ó, vai ficar uma coisa desse jeito aí. 2,2,4 trimetil hexano 3-ona. Hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 3-ona, a dupla O está no terceiro. 2,2,4 trimetil, você tem um metil no 2, um metil no 2, não é isso? E um metil no quarto carbono. Muito bem. 3-benzil, 4-metil, X5 em 2-ona. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Bom, aqui o que a gente tem que fazer? X5 em 2-ona. Como é que eu faço isso? X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Você que escolhe, você vai contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, quando você monta a estrutura, lembra disso? 2-ona, 2-ona dupla O está aqui. 5 em 1, 2, 3, 4, 5. 5 em, então bota a dupla aqui, certo? Ele falou 3-benzil, benzil quando o benzeno não está ligado direto à cadeia, então 3-benzil, tá aqui, 3-benzil, certo? E 4-metil, 1, 2, 3, 4 metil. Muito bem, então a estrutura tá aí. E esse aqui, então, é um biscoitinho de cetona para você poder fazer aquela relembrada total na matéria. E eu te espero no próximo biscoitinho.